Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, tivemos a apresentação oficial no Vasco da Gama, agora com a 777, do treinador Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, que teve uma passagem no Flamengo, na verdade, se eu não estiver enganado, ele começou a sua carreira no Flamengo, né, como treinador. Teve até um momento muito bom no Flamengo, depois deu uma caída. Acho que muito mais por ser um treinador novo. Depois deu uma rodada e ficou aí os últimos anos no Bragantino, no Red Bull Bragantino, clube empresa. Então ele tem experiência, né, já em clube, com clube empresa, mas talvez não seja o que a torcida do Vasco da Gama imaginava. Então o Vasco da Gama se apresenta com o treinador Barbieri. Além disso, tem aí uma possível, bem provável já, contratação do centroavante Pedro Raul. Pedro Raul foi destaque aí do último Campeonato Brasileiro, na qual eu já tinha gostado do Pedro Raul no Botafogo. Tá? No Botafogo. Eu vi o Pedro Raul, apesar de ter aparecido muitos jogadores altos igual o Pedro Raul, com 1,90 m e pouco, como um jogador do Ceará, o Clebão, o Matheus Babi, né? Que estava no Clebão de Babi, acho que era do Botafogo também, foi lá pro Atlético Paranaense, acho que foi isso mesmo. Mas eu vejo o Pedro Raul muito acima desses dois que eu acabei de falar, e um jogador alto, tá? Acho que não tem muita comparação do Pedro Raul com o Matheus Babi, com o Clebão. O nível do Pedro Raul é bem acima desses dois jogadores. Então é sobre isso que a gente vai falar, a apresentação do Barbieri e a possível chegada, ou já chegada, a compra, né, lá pelo time do Vasco, no time chinês. Parece que são 2 milhões, né, de dólares, vai dar mais ou menos aí 10 milhões de reais que vai ser pagos à vista ao clube, eu não sei se é japonês ou chinês. Tá bom? Então sobre isso que a gente vai falar. Então já peço a você, meu amigo torcedor vascaíno que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, o 0229922541512, tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política, de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Rapidinho aqui, para não ficar um vídeo muito longo. Bom, eu estou vendo a torcida do Vasco reclamar muito, né, da SAF do Vasco da Gama, aí com a 777. Eu já falei num outro vídeo, vou repetir. Eu não confio em SAF nenhuma aqui no Brasil ainda. Quer dizer que eu não vá confiar nunca? Não, não é isso. Hoje eu não confio. Quais são as SAFs que a gente tem aqui? Nós temos aqui uns 8 times que vieram SAF. Porém, que foram vendidos, são 4. Cruzeiro, Botafogo, Bahia e Vasco. Mas tem outros times, como Curitiba, Cuiabá, que são SAFs, mas ainda não foram vendidos. Tá? Bom, eu não confio, mas posso passar a confiar. Vai depender do que acontecer. Uma coisa é a SAF na Europa.
Uma coisa é SAF nos países aqui da América do Sul. Outra coisa completamente diferente, e essa é a minha opinião, é SAF aqui no Brasil. Então não é só a do Vasco que eu não confio. Eu não confio na do Bahia, não confio na do Botafogo e não confio na do Cruzeiro. Só que a do Botafogo e a do Cruzeiro, que já tem um ano as duas, já me mostraram coisas positivas. A do Botafogo e a do Cruzeiro mostraram coisas positivas. Porém, eu não vou tirar uma conclusão pelo primeiro ano. O primeiro ano é um ano de investimento. O problema é a sequência. Tá? Mas Cruzeiro e Botafogo me mostraram já algumas coisas positivas. O Bahia ainda não confio, porque ainda não me mostrou nada. Ah, o Bahia contratou um treinador português. Bom, até aí não quer dizer muita coisa. Eu também, na atual conjuntura, eu também traria um treinador de fora, igual o Bahia fez. Beleza. Mas daí que trouxe um treinador de fora a dar certo, é um outro passo. Tá? É um outro passo. Mas o Bahia trouxe, a princípio, um bom treinador. Ele não é um cara que teve grandes trabalhos. Ele teve um grande trabalho. Foi praticamente o único trabalho dele mesmo solo, porque ele ficou 10, 15 anos no Benfica, nas categorias de base do Benfica. Quando ele pensou que ele ia assumir o lugar do Jorge Jesus no Benfica, ele não assumiu. Então ele acabou vindo aqui para a América do Sul e fez um trabalho Independente Del Valle, que foi inclusive campeão, né, da Sul-Americana. Então ele fez um bom trabalho. É um cara já de 50, 52 anos. Então o Bahia começa lá no seu grupo, né, que o City comprou, né, com um treinador português. Achei legal, mas isso não é garantia. Mas na minha opinião, foi um passo acertado do Bahia. Agora o Vasco da Gama. Acho que a torcida do Vasco também esperava um treinador estrangeiro. Acho que a torcida esperava um treinador estrangeiro. O grande problema da SAF são as propostas que são feitas antes de se tornar SAF. Ah, será que os caras mentiram para se tornar SAF? Bom, se eles mentiram, foi porque não leram o contrato. Se eles estavam falando uma coisa e no contrato estava outra, quem votou errado, porque tinha que ter lido o contrato. O contrato tinha que estar, se não teve, mas eu acredito que estava, o contrato ficou aberto para todo mundo realmente saber o que era. Então, se prometeu algumas coisas, a 777, pelo que eu estou vendo, até agora ainda não cumpriu. Acredito eu que a SAF do Vasco possa, para esse início, trazer uns 2, 3 nomes de um pouco mais de peso para o time. Acredito eu. Não escutei nada, mas acredito que eles façam isso. Até porque o time precisa. Por quê? Qual é o principal objetivo do Vasco da Gama? Igual o principal objetivo do Bahia. E também do Cruzeiro. É permanecer na Série A. É não sofrer. Nem Vasco, nem Bahia, nem Cruzeiro podem pensar em ganhar algum título a nível grande em 2023. É se estabilizar na Série A. Esse é o objetivo. Se estão falando outra coisa no Cruzeiro, no Bahia e no Vasco, estão mentindo. É se estabilizar. Fazer exatamente o que o Botafogo fez. O Botafogo sofreu até um pouquinho no Campeonato Brasileiro, mas depois conseguiu se acertar. O Dextor gastou um pouco mais do que imaginava, mas chegou um determinado momento que o Botafogo não corria mais risco nenhum. E poderia ter até chegado a uma pré-Libertadores. Quase que o Botafogo chega. Então, o caminho de Vasco, Cruzeiro e Bahia é o que o Botafogo já fez. O Botafogo já está um degrau acima do Vasco. O Vasco está montando, vai montar um time. O Vasco vai fazer o que o Botafogo fez. Só que traz o Barbieri. O Botafogo é um treinador português. O Bahia, um treinador português. O Cruzeiro, um treinador português. 3 SAF. Então a torcida do Vasco fica com gosto de sacanagem. A gente também queria um treinador de fora.
O Vasco não traz treinador de fora, traz o Barbieri, que é um cara, como eu falei, que já trabalhou em clube empresa durante 3 anos. Os 2 primeiros anos foram muito bons, o terceiro ano que não foi, desandou. Mas é um cara que já tem experiência com clube empresa. A imagem dos treinadores brasileiros dentro do Brasil não é a melhor. Muito por culpa dos treinadores brasileiros. Mas o Barbieri é um treinador promissor, tá? Um treinador promissor. Desde que deem opções pro cara. Por que no Red Bull, o último ano ele caiu? Porque as opções que ele tinha também caiu. Porra, não dá pra fazer milagre. O Red Bull contratou uma porrada de jogador novo. E depois foi vendendo alguns. Aí a qualidade caiu. E não contratou na mesma qualidade. Aí também a culpa não foi só do Barbieri. Então, o Barbieri, eu acredito que dá para fazer um bom trabalho, um bom início de trabalho, desde que deem peças para ele. Tá? Então, eu sei que a torcida do Vasco pode estar muito chateada, mas o Barbieri, dessas opções novas que tem aí, é um treinador que joga para frente, ele conhece bem tática, tem um bom trabalho, até porque ele incorporou muita coisa do futebol europeu ao seu currículo, por estar na Red Bull, que tem outros times fora do Brasil, tem parcerias com outros times. Então, cara, apesar de não ser um treinador estrangeiro, mas desses promissores, acredito que o Barbieri seja o melhor ou um dos melhores. Eu acredito que para esse início de trabalho, o Vasco, dando peças para ele, ele pode fazer, sim, um bom trabalho. E como ele mesmo disse, um time competitivo. O Bragantino com ele foi sempre competitivo. No final que não foi porque a coisa desandou. Mas ele fez o Bragantino muito competitivo. Ele chegou à final do Sul-Americano. Ele levou o Bragantino próximo a títulos. Então, cara, eu acredito que o Barbieri possa fazer um Vasco competitivo, sim, desde que deem peças pro cara. E para terminar, o Pedro Raul, na qual o próprio Barbieri fez comentários sobre ele. Acho o Pedro Raul não é um nome de primeira linha, de top, né? Você não pode falar do Pedro Raul como se fosse o Pedro. Você não pode falar do Pedro Raul como se fosse o Hulk do Atlético Mineiro. Mas você pode falar no Pedro como se fosse um jogador, o Pedro Raul, ali numa segunda prateleira, na qual eu vejo uma possibilidade grande do Pedro Raul fazer um grande ano também no Vasco da Gama. Ele é um bom pivô, ele não cai à toa, ele sabe fazer bem uma parede, ele sabe jogar de costas, ele é alto, ele é bom no cabeceio e mais, ele sabe sair da área e ele tem qualidade técnica. Então, cara, achei o valor pago pelo Pedro Raul. Não vou falar que foi barato, mas foi um valor justo que vai ser pago, né? E acho que dos centroavantes que temos aqui no país, ele é um bom centroavante, cara. Acho que o Vasco fez uma grande aquisição. Uma grande aquisição mesmo. Acho que ele chega e é o titular. Ponto. Ele chega ao titular. O que o Pedro Raul precisa? De alguém no meio encostar no ele para fazer a tabela 1-2 e jogadas pela linha de fundo para trás, para aproveitar a sua estatura. Então, jogadores rápidos que fazem linha de fundo e o meio encostando ali para fazer tabela, acho que dá para fazer ali uma grande parceria. O Vasco já tem um garoto ali,
o Andrei no meio de campo, que tem muita qualidade. Parece que está chegando o Júnior Urso também ali, que tem, já foi do Atlético Mineiro, acho que é do Corinthians. E o Patrick de Paula, se eu não estiver enganado, Patrick de Lucas, que era do Bahia, se eu não estiver enganado. Eu acompanhei o Patrick no Bahia. O Patrick foi muito questionado no Bahia, a torcida do Bahia bateu muito no Patrick. Mas o Patrick, para mim, é mais um daqueles jogadores que foi muito mal utilizado pelo Bahia. O Bahia, infelizmente, o Bahia tem esse problema de vez em quando de queimar o jogador por antecedência. Tem um jogador, o Ramires, o Eric Ramires, que está no Bragantino, que a torcida do Bahia odiou o cara. Mas depois o Bahia não conseguiu arrumar ninguém igual a ele. E ele cresceu no Bragantino. Eu falei, esse garoto é bom, mas não tiveram paciência no Bahia. Talvez, se o Eric Ramires estivesse nessa gestão do Bahia, do City agora com o Bahia, ele teria ficado lá. Talvez foi a gestão do Bahia. Então, eu acho que o Patrick, se vier, é um outro jogador que também pode ajudar isso aí, mas principalmente o Andrei, o Júnior Urso. O Andrei já está, o Júnior realmente chegando, pode ajudar o Pedro Raul ali. Então, cara, boa sorte ao Barbieri, apesar de não ser estrangeiro, mas eu acredito que o Barbieri possa fazer um grande trabalho no Vasco da Gama, como ele fez nos 2 primeiros anos no Bragantino Red Bull. E o Pedro Raul, para mim, uma grande contratação. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!